Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos na aula de hoje continuar com os métodos de resolução de uma equação de segundo grau, tá certo? E o nosso método de hoje ele é soma e produto. Então ele é um método bem eficaz, bem prático e rápido para resolver uma equação de segundo grau. Então a soma ele é a soma das raízes, então é o x1 somado com o x2. E o produto ele é a multiplicação das raízes, no caso, o x1 vezes o x2. Antes de eu mostrar qual é a fórmula que você utiliza para soma e produto, eu vou mostrar o porquê a gente vai utilizar essa fórmula, tá certo? Então, a gente sabe que na fórmula de resolutiva, ou básica, a gente utiliza o seguinte: o nosso delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vou colocar aqui ac mesmo, e a gente tem o x, que ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, 2a. Então essa é a forma que a gente utiliza, o discriminante e depois o x. Eu vou pegar e vou somar o x1 mais o x2. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá certo? Para demonstrar, encontrar na verdade quem é o nosso x1 mais o x2. Então é o seguinte, x1 mais x2 vai ficar assim, ó. Vai ser primeiro esse valor positivo e depois esse valor negativo. Então vai ficar assim. O positivo vai ficar esse x1 que eu estou falando é isso aqui, tá certo? Então vai ser menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. Então esse aqui é o x1, certo? Agora eu vou somar com o x2. Então quem é o x2? Vai ser essa fórmula aqui, só que negativa. Então vai ficar aqui menos o b menos o delta. Tudo isso sobre 2a. A gente, quando tem um x não está aqui, quando a gente vai calcular o valor positivo e o negativo, vai ficar assim, ó. Então x1 ele é menos b mais a raiz de delta. Tudo isso sobre 2a. E o x2 ele é igual a menos o b menos a raiz de delta. Tudo isso sobre 2a. Então eu estou pegando isso aqui e estou somando as duas raízes. Então como é que vai ficar isso aqui? A gente pode observar que tem uma soma de frações com o mesmo denominador. Então vou colocar aqui ele no mesmo denominador aqui, então vai ficar assim, ó. Menos b mais a raiz de delta. Então mais menos b mais menos a raiz de delta. Tudo isso sobre 2a. Então aqui ficou em um único denominador, certo? Então aqui a gente pode observar que eu tenho aqui mais raiz de delta e menos raiz de delta, isso aqui é igual a zero, então eu vou eliminar. E aqui eu tenho menos b, que dá menos 2b. Então isso aqui é igual a menos 2b sobre 2a. Isso aqui é x1 mais x2, tá certo? Então aqui x1 mais x2. Ó, essa partezinha aqui a gente pode dividir. 2 dividido por 2 é 1, então aqui vai ficar menos b sobre a. Ou seja, a nossa fórmula que vamos utilizar para a soma é essa aqui, ó. Menos b sobre a. Agora vamos para o produto. Então já temos a fórmula aqui da ação, vamos encontrar o produto. Então o produto será x1 vezes x2. Então x1 multiplicado por x2. Então tá aqui, ó, menos b mais a raiz de delta sobre 2a multiplicado por x2, que agora vai ficar o menos aqui, né? Então menos b menos a raiz de delta,
Tudo isso sobre 2A. Tem que colocar o parênteses aqui. Então, x1 vezes x2, ele é igual. Vamos fazer a multiplicação aqui dos denominadores primeiro. 2A vezes 2A, isso é 4A ao quadrado. Menos B vezes menos B. Menos vezes menos é mais. B vezes B, B ao quadrado. Menos vezes menos, isso é mais. B vezes raiz de delta vai ser B raiz de delta. Mais vezes menos é menos. Raiz de delta vezes B. Vamos colocar também B raiz de delta na ordem. Mais vezes menos é menos. Raiz de delta vezes raiz de delta. Isso vai dar raiz de delta ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz de delta ao quadrado. Que isso aqui a gente vai simplificar e sobrar só delta, tá certo? Então x1 vezes x2, ele é igual a b ao quadrado, mais raiz de delta menos b raiz de delta dá zero, então isso aqui anula, eu vou cancelar isso aqui, ó. Sobrou menos a raiz quadrada de delta ao quadrado, a gente pode cancelar esse 2 com esse, sobrou o delta. Tudo isso sobre 4a elevado ao quadrado. Sabemos que delta ele corresponde a quanto? É isso aqui? Então vamos escrever como delta sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui eu tenho b ao quadrado menos o delta é b ao quadrado menos 4. Vou colocar ac direto. Tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Ficando bonitinho a nossa fórmula, tá? Então vamos lá. x1 vezes x2 vai ser igual. Que a gente, esse menos está multiplicando todo mundo que está em parênteses, ó. Então vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. B menos B, isso é zero, podemos cancelar. Então x1 vezes x2, ele é igual a 4ac sobre 4 ao quadrado. Então aqui a gente está dividindo. Esse 4a ao quadrado, vou separar aqui, ele é 4 vezes a vezes a. Então a vezes a ao quadrado vezes 4, 4a ao quadrado. Aqui eu tenho 4 vezes a vezes c, aqui está multiplicando também. Se eu dividir 4a por 4a, vai ser 1, tá certo? Então aqui vai sobrar somente um a aqui embaixo. Deixa eu separar isso aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Eu tenho aqui 4 vezes a vezes c aqui em cima, tá certo? E aqui eu tenho 4 vezes a, para dar o 4a ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1. A dividido por a é 1. 1 vezes 1 é 1. Sobrou quem? C sobre a. Então o x1 vezes o x2, ele é, que deu 1, aqui também deu 1, sobrou C sobre A. Então essa aqui é a nossa fórmula para o produto. Então para a gente calcular a equação utilizando soma e produto, só vamos precisar do C e do A para o produto e do menos B sobre A para a soma. Então vai utilizar somente essas duas formas aqui. É bem simples. Então tal que eu vou resolver uma equação nesse espaço aqui. Certo? Eu vou colocar x² menos 4x menos 5 igual a zero. Então, vou resolver essa equação aqui utilizando soma e produto. Então, o que eu tenho que saber na equação? Os coeficientes a, b e c. Então, a aqui é 1, b é menos 4 e c é menos 5. Então, vamos calcular a soma. A soma é quem? Aqui, ó. A soma foi menos b sobre a. Então, aqui vai ficar menos b sobre a. E o produto está aqui. O produto é c sobre a. Então, está aqui c sobre a.
Então a gente só vai utilizar essas duas formas aqui para calcular essa equação. Então como é que a gente faz? Ó, vamos calcular a soma, menos b sobre a. Então vai ficar menos, quem é b? 4, então vai ficar menos 4. Como é negativo fica em parênteses, sobre a, quanto que é a? 1. Menos vezes menos é mais, 4 dividido para 1 é 4. Então a nossa soma foi igual a 4. E o produto é c sobre a. Quem é c? Menos 5. Quem é a? 1. Então vai ficar menos 5 dividido para 1, que é menos 5. Então você pode falar, então as nossas raízes são 4 e menos 5. Não, aqui é a soma das raízes, que dá 4. E aqui é o produto das raízes, que é menos 5. Então aqui, ó, quando a gente somou as duas raízes, deu menos b sobre a, que no caso é 4. Quando a gente multiplicou as raízes, é c sobre a, que no caso aqui é menos 5. Então, para a gente encontrar realmente as raízes, o que a gente faz? Vou pegar aqui dois números que a soma dê 4 e que o produto seja igual a menos 5. Então é só utilizar o cálculo mental. Como é que a gente faz aqui? Sempre quando você for utilizar o método da soma do produto, comece nessa parte aqui utilizando a multiplicação. Por quê? Para dar 4 a gente pode somar 1 mais 3, 4 mais 0. Então a possibilidade da soma é muito maior do que a da multiplicação. Então se eu fizer a primeira multiplicação, já diminui bastante a nossa possibilidade. Então aqui, ó, para que dê menos 5, o que a gente pode fazer? Deixa eu separar aqui. Pode ser 5 vezes menos 1, não pode? Então 5 vezes menos 1 é menos 5. Pode ser menos 5 vezes 1, também não pode, também dá menos 5. Aí você pode pegar outros números que a multiplicação dê menos 5? Não. Então o valor tem que ser um desses aqui. Ou vai ser 5 e menos 1 ou menos 1 e 5. Aí o que a gente vai fazer? Vai analisar agora a soma. A soma deu 4. Se eu pegar 5 mais menos 1, dá 4? Dá. Se eu pegar menos 5 mais 1, dá 4? Não. Então aqui o valor correto é 5 vezes menos 1. Então o valor possível vai ser o menor. Por quê? Porque quando a gente fizer a soma aqui, ó, de 5 mais menos 1, aqui é 5 menos 1, que é 4. Então o valor deu correto. Então a nossa solução da equação, ele é menos 1 e 5. Então a gente utilizou a soma de produto e encontrou as raízes. Então a gente só precisou disso aqui. Saber quem é A, B e C. Saber a fórmula da soma, que é menos B sobre A. E o produto, que é C sobre A. E um pouco de cálculo mental para encontrar as raízes, que está sendo menos 1 e 5. Vamos para mais um exemplo. X² mais x menos 56 igual a 0. Então vamos utilizar aqui a soma, é quem? Menos b sobre a, e o produto, ele é c sobre a. Então tem que saber essa fórmula aqui. E saber encontrar o valor de a, b e c, tá certo? Então a aqui é 1, b também é 1 e c é menos 56. Então agora vem. Vamos calcular a soma. A soma aqui é menos b sobre a, menos b, quem é b? 1, sobre a, que é também 1. Então, 1 dividido por 1 para 1 é 1, vai ficar negativo, que tem um menos na frente. Então aqui é menos 1. E o produto, quem é? C sobre a. Quem é C? Menos 56. Quem é A? 1. Menos 56 dividido para 1 é igual a menos 56. Então a gente vai fazer novamente, ó. Procurar dois números que a soma dê menos 1 e que o produto dê menos 56. Então, esse aqui é bem tranquilo. Vê só.
Para dar 56, se fosse positivo, a gente poderia pensar assim, 8 vezes 7. Então, se fosse 8 vezes 7 é 56, mas como está negativo, vai ficar um dos dois negativo, né? Então, vou pensar assim, menos 8 vezes 7 e 8 vezes menos 7. Então, qual é o correto aqui? Os dois dá menos 56. Só que a gente tem que analisar agora a soma que dá menos 1. Se eu pegar essa aqui, o valor dá menos 1, não dá 1 positivo. Por quê? Porque o 8 ele é o maior valor absoluto. Então vai ficar 8 menos 7, que é 1. Se eu utilizar aqui, ó, vai ficar menos 8 mais 7. E vai dar 1 negativo porque o maior valor absoluto está negativo. Então aqui vai ficar menos 8 vezes 7. E menos 8 mais 7. Ou seja, nossa solução da equação aqui vai ser menos 8 e 7. Vamos pegar uma outra equação que ela não tem a solução. Deixa eu pegar aqui x² menos 3x mais 4 igual a 0. Porque assim, a gente quando está trabalhando com delta e delta fica menor do que 0, a equação não possui raiz nos reais, não é isso? Então, é o caso que acontece aqui. Então vai ficar a soma menos b, no caso vai ficar menos b aqui é menos 3, sobre a que é 1. E o produto c sobre a, c é 4 e a é 1. 4 dividido para 1 é 4, menos vezes menos é mais, 3 dividido para 1 é 3. Então eu quero dois números que a soma dê 3 e que o produto seja 4. Vamos pegar a multiplicação primeiro. Para que dois números dê 4, tem que ser a multiplicação 4 vezes 1, 1 vezes 4, 2 vezes 2. Se a gente pegar qualquer um desses aqui e somar, não tem como dar 3. Você pode pensar assim, se for negativo. Acho que aqui não deu para ver, não foi? 4 vezes 1, 1 vezes 4, 2 vezes 2. Se eu pegasse tipo menos 4 vezes menos 1, também daria 4, só que aqui se eu somar os dois também não tem como dar 3. Não tem como eu pegar dois números que a multiplicação dê 4, dois números iguais na verdade, que a soma dê 3 e que o produto dê 4. Nesse caso aqui, essa equação ela não possui solução em conjuntos reais. Se eu for utilizar a fórmula resolutiva, vai ter b é igual, delta é igual, b ao quadrado, no caso vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a que é 1, vezes c que é 4. Aqui dá 9, menos 4 vezes 4, 16. Então esse valor ele vai ficar negativo. Como o delta é negativo, ele não possui raízes num conjunto dos números reais, tá certo? Então por isso que aqui não tem como o produto de dois números dê 4 e que a soma dê 3. Dois números iguais, lógico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o método da soma e produto. Então, é somente saber essas duas formas aqui, tá certo? Menos b sobre a e c sobre a. E também tem que saber calcular, que você já sabe calcular o valor de os coeficientes a, b e c e jogar na fórmula, tá certo? Bons estudos!